Quantos estão alegres de estarem na casa de Deus? Amém. Amém. Londrina foi a primeira cidade do Paraná que nós conhecemos. Ficamos lá só por 2 anos. E eu tive um cunhado que morava aqui também em Curitiba e viemos algumas vezes visitá-lo. Mas Londrina e Curitiba, apesar de que não são cidades onde passamos muito tempo de nossas vidas, são 2 cidades que moram dentro dos nossos corações. E todas as vezes que eu passo por Curitiba ou por Londrina, parece que eu conheço uma multidão de pessoas. Isso é por causa do ministério na rádio, né? Isso é por causa da BBN Internacional. E alguém me disse: pastor, parece que nós já nos conhecemos há muitos anos. Mas isso é sempre verdade quando se trata do povo de Deus. Não há estranhos entre nós. E o povo de Deus se conhece mesmo à distância. E muitas pessoas imaginam, né, quando não me conhecem, mas apenas pela voz, como que seria a minha fisionomia. E não foi nenhuma nem 2 vezes, mas várias vezes, pessoas me disseram: mas eu pensei que você fosse baixinho e careca e gordinho. Sempre essas 3 características: baixinho, gordinho e careca, né? E eu pergunto para a pessoa: eu te decepcionei? E claro que elas sempre respondem que não, porque são muito graciosas. Mas eu quero realmente agradecer a todos vocês que vieram nesta noite, que talvez poderão voltar amanhã também, devido ao programa na rádio BPN. Nosso muito obrigado pelo seu apoio. Mas o meu muito obrigado também ao pastor Faustino, à igreja, aos irmãos. Eu estive aqui há pouco mais de 2 anos e meio, quase 3 anos, 3 anos então. E quando eu vim, eu tinha acabado de me mudar para Ribeirão Preto, onde nós estaríamos dando início a mais um Templo Batista Maranata. A igreja então vai fazer 3 anos, no dia 19 de julho, e graças a Deus nós estamos indo muito bem. Nós já estamos construindo a igreja sede, né? Nós alugamos um prédio, estamos nesse prédio alugado então há quase 3 anos, mas o prédio da própria igreja deve ficar pronto até o mês de outubro. Nós estamos orando a Deus que nos permita inaugurar esse prédio então no mês de outubro. E aí mais um Templo Batista Maranata, mais uma igreja batista fundamentada na palavra de Deus, que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas que fica dentro da palavra de Deus. Alguém certa vez me perguntou: mas pastor Rômulo, por que a igreja não pode mudar? Por que nós não podemos mudar? E eu disse: olha, a única mudança que eu conheço é a espiritual, mas doutrinária não, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a palavra de Deus não muda, ela é a mesma, não é? Desde 2000 anos, ela é a mesma. Então, nós não podemos mudar, porque a palavra de Deus não muda. Nós podemos melhorar, há uma diferença, né? Nós não precisamos de uma renovação doutrinária, nós precisamos de uma renovação espiritual. Eu preciso melhorar como filho de Deus, você também precisa melhorar como filho de Deus. Mas deixa a doutrina em paz, ela é perfeita, ela já está nesse livro há 2000 anos. Quantos concordam com isso? Digam amém. Amém. Então vamos melhorar como indivíduos, como crentes, como filhos de Deus. Mas não há como melhorar o que é perfeito. E a palavra de Deus é perfeita. Assim como perfeito é o autor da palavra, o Espírito Santo de Deus. Pastor Faustino, nós agradecemos de coração. Como eu fiquei feliz quando o irmão nos convidou para voltarmos aqui. Sempre gosto de voltar a Curitiba. E eu me sinto em casa quando estou em Curitiba. Acho que estou em casa. Quantos concordam com isso? E acreditem ou não, eu gosto muito do frio. Gosto muito do tempo frio. Não gosto de estar frio, mas eu gosto do clima frio. A minha esposa está comigo. Raquel, por favor, se coloque em pé. Esta é a minha melhor amiga, minha esposa, minha companheira, minha melhor metade. E nós já estamos casados há 28 anos para a glória de Deus. E temos 2 filhas, Rochelle e Roxane, e elas também estão servindo a Deus, estão no caminho de Deus e nos ajudando, inclusive nesta igreja que estamos estabelecendo
na cidade de Ribeirão Preto. Então, passando por Ribeirão Preto, visite o Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto. Pessoas às vezes vão a Londrina, né? Templo Batista Maranata de Londrina e nos procura. Às vezes elas vão em Goiânia, e nos procuram em Goiânia, nas 3, 4 igrejas que temos lá. E elas ficam decepcionadas, mas eu pensei que o pastor Rômulo fosse pastor desta igreja. Nós somos uma equipe, nós fazemos parte de todas essas igrejas, mas hoje, atualmente, eu estou pastoreando o TPM de Ribeirão Preto, tá? Então nos visite em Ribeirão Preto, você pode entrar no nosso site, tpmribeirão.org.br, e aí pegar os dados da igreja que se encontra naquela cidade. Agora, cá entre nós, estamos frios por fora, mas estamos quentes por dentro. Amém? Amém. Só por fora, né? Mas por dentro nós estamos quentes, porque nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração. E através dele, nós vamos ouvir a palavra nesta noite, e através dele vamos entendê-la, e principalmente através dele, aplicá-la para as nossas vidas. Eu era bem criança, quando alguém me disse uma grande verdade: é impossível ser um cristão sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. E na época eu não parei muito para pensar no assunto, mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sábio, não é isso? E eu fui ficando mais sábio e fui realmente descobrindo que é impossível servir a Deus na força da carne. Impossível fazer a vontade dele por conta própria. Realmente nós precisamos do Espírito Santo nos fortalecendo, nos capacitando a uma vida cristã. Então, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus para 1 Coríntios 16, e hoje nós vamos ler apenas 2 versículos de início, o 13 e o 14 também. 1 Coríntios 16, versos 13 e 14. Nos coloquemos em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Primeiros Coríntios 16, 13 diz: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Você poderia ler comigo esse último versículo 14? Talvez a sua versão seja diferente da minha, mas é fácil memorizar. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Novamente, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Você seria capaz de ouvir a mensagem nesta noite transbordando de amor? Não pelo pregador, mas pela palavra que ele prega. Pense nisso e me ajude, tentando ouvir esta mensagem transbordando de amor. Pai, eu quero lhe agradecer em nome de Jesus Cristo por essa congregação que se encontra aqui nesta noite, pelos hinos de louvores que foram, meu Pai, alçados aos ouvidos de Deus. Pai, nós te agradecemos por todas as crianças, até ao adulto mais velho que se encontra em nosso meio, mas muito mais porque o Senhor está aqui. Nós te agradecemos pela sua presença. Pai, tudo que eu peço é que eu possa pregar a palavra de Deus de forma fiel, de forma leal, e que esta palavra, meu Pai, possa vir ao encontro das nossas necessidades. Fale, ó Deus, com cada um de nós, fale com cada vida, responda-nos, porque viemos com perguntas, com indagações, que só Deus pode sanar em nossas vidas. Eu peço, Pai, humildemente, que eu seja usado, porque de mim mesmo nada tenho para oferecer, mas a palavra de Deus é perfeita, ela é infalível, e ela pode, ó Pai, abençoar e transformar nossas vidas. Peço que todas as famílias sejam abençoadas, os pais, as mães, os filhos e os casais. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa tocar na vida de cada um. No nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Amém. Podem se assentar. Esses 2 versículos que nós acabamos de ler resumem em poucas palavras todos os ensinamentos
que Deus nos deixou, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Todos os ensinamentos bíblicos foram aqui resumidos nestes 2 versículos e nos ensinam como podemos viver uma vida vitoriosa. Eu quero que você saiba que a vida jamais será um mar de rosas, mas ela não precisa ser um mar de espinhos. Paulo apóstolo foi quem disse essas palavras e ele soa como um general, pronto, prestes a enviar os seus soldados para o campo de batalha. Mas antes de enviá-los, Paulo diz para eles: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, e todas as vossas coisas sejam feitas com amor. E não é segredo para ninguém que a igreja de Jesus Cristo, eu e você, nós estamos vivendo num campo de batalha espiritual, e essa batalha iniciou-se desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, desde a formação da igreja sobre a face da terra. Não há um dia que Satanás não ataque os filhos de Deus. Mas a boa notícia vem de Romanos 8:37. Paulo disse: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E a palavra vencedores significa conquistadores. Não há, meu amado irmão, não há, minha amada irmã, nenhuma situação pela qual você e eu já passamos ou vamos passar, que em nome de Jesus Cristo nós não podemos conquistar. Foi durante o seu exílio no castelo de Waldburg que Martinho Lutero traduziu a palavra de Deus, a Bíblia, dos textos originais, textos recebidos para a língua alemã. E o alemão moderno surgiu justamente desta tradução da Bíblia. Foi um dos períodos mais difíceis na vida de Martinho Lutero, mas foi também, meus amados irmãos, um dos momentos mais produtivos na vida do pai da Reforma Protestante. E agora nós aprendemos, através de Martinho Lutero e de tantos outros homens e mulheres de Deus, que se a vida nos dá um limão azedo, nós podemos em Cristo Jesus fazer dele uma deliciosa limonada. Paulo ensina então, nesses 2 versículos, 5 segredos para viver uma vida vitoriosa em Cristo. E eu gostaria que você visse comigo nesta noite esses 5 segredos. Primeiro, e só para efeito de participação, você pode repetir comigo: seja sempre vigilante, seja sempre fervoroso, seja sempre amadurecido, seja sempre fortalecido, seja sempre amoroso. Vamos fazer isso mais uma vez? Seja sempre vigilante, seja sempre fervoroso, seja sempre amadurecido, seja sempre fortalecido, seja sempre amoroso. Em primeiro lugar, Paulo ensina: seja sempre vigilante. E essa expressão vigiai significa ficar acordado, como uma sentinela, né? Que não se distrai hora nenhuma e fica fazendo a sua rota, a sua ronda, prestando atenção a todos os detalhes. Caso contrário, o inimigo entra mesmo pelas brechas. Na maioria das vezes, o inimigo entra pelas brechas e nos pega de surpresa. Quando nós menos esperamos, descobrimos que um de nossos filhos está usando drogas ou já caiu no pecado da prostituição. Quando nós menos esperamos, o divórcio, a separação bate à porta da nossa casa. O Filho de Deus então precisa vigiar constantemente, por causa de 3 inimigos que estão sempre tentando derrotá-lo: o mundo, a carne e o diabo. E veja em primeiro lugar o mundo. O mundo é o inimigo de fora. A palavra mundo nem sempre se refere ao planeta Terra onde vivemos, mas muitas vezes apenas aos habitantes da Terra, que são pessoas pecadoras. Na maioria das vezes são pessoas rebeldes, não regeneradas, cuja filosofia de vida é sempre contrária à palavra e os ensinamentos da palavra de Deus. São pessoas seculares e humanistas. Só que este mundo, cá entre nós, é bastante atraente e apela para o nosso intelecto, apela para o nosso coração
apesar dos muitos avisos na Bíblia a respeito do perigo iminente que este mundo representa. João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Apesar da Bíblia ser tão clara, nós estamos sempre vendo pessoas do nosso meio sendo vítimas deste mundo. Uma das histórias mais tristes dentro da Bíblia aconteceu porque um casal de pais se apaixonou por este mundo. O nome dele era Ló, sobrinho de Abraão, e o nome de sua esposa nós não sabemos. Mas eles se mudaram para as duas cidades de Sodoma e Gomorra em busca de influência e em busca de riquezas. Eles olharam para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e viram ali muitas oportunidades de sucesso, ignorando, é claro, o estilo de vida daquelas pessoas, pois a Bíblia já dizia que eram grandes pecadoras as pessoas daquelas duas cidades. Mas eles não foram lá para pecar, eles não foram para praticar o que aquelas pessoas praticavam, eles foram apenas em busca de riquezas. Suas filhas eram pequenas, e elas cresceram no meio daqueles moradores, e certamente elas foram contaminadas, elas foram influenciadas, e mais tarde, aquelas duas moças violentaram o próprio pai e se engravidaram dele. E a esposa acabou morrendo, juntamente com os moradores daquelas duas cidades. Veja, até hoje o mundo está fazendo muitas vítimas, não só no meio deles, mas também no nosso meio, filhos de Deus, que estão cobiçando e desejando a liberdade e os prazeres deste mundo. Mas João também disse: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O segundo inimigo que tenta nos derrubar é a nossa própria carne. Se o mundo é o inimigo de fora, a nossa carne é o inimigo de dentro. E eu digo que ela é o pior tipo de inimigo que existe, porque nenhum outro inimigo teria acesso sobre nós se a nossa carne não o permitisse. Então a nossa carne é a porta aberta para outros tipos de influência. E olha, ela é naturalmente perdida, ela é incapaz de melhorar e ela jamais agradará a Deus. A minha carne de hoje, ela é muito pior, muito mais pecaminosa, muito mais perigosa do que quando eu aceitei Jesus Cristo com apenas 12 aninhos de idade. Não há salvação para a nossa carne, não há remissão para a nossa carne. É por isso que ela vai morrer e permanecer nesta terra. Mas graças a Deus, a nossa alma foi salva. Amém, irmãos? Amém. A nossa alma foi salva, transformada, regenerada. E ela sim vai receber um corpo glorificado um dia. Mas esta carne de hoje será destruída. Sobre a nossa carne, Paulo disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A carne também é chamada de o velho homem. Ela é chamada de o homem natural, e ela está nesta noite por detrás de muitas atitudes erradas: ira, orgulho, impaciência, críticas, murmurações, busca por prazeres carnais. Você sabia que Esaú, irmão de Jacó, simboliza a nossa carne na Bíblia? Tudo porque um dia ele vendeu uma bênção espiritual, uma graça de Deus, chamada primogenitura, por um prato de lentilhas. Ele trocou uma bênção de Deus por um prato de lentilhas. E desde então ele ficou conhecido como símbolo da carne e na palavra de Deus. E nesta noite, por causa de um copo de bebida alcoólica,
por causa de alguns minutos de prazeres físicos, por causa de alguns minutos de ira e cólera. Muitos filhos de Deus também estão usando seus corpos, usando a sua fala para desonrarem a Deus. Nessas horas, não adianta querer culpar a esposa, o esposo, os filhos, os pais. Não adianta querer culpar outras pessoas, porque a carne é nossa, a carne não é deles. A carne é sua, a carne não é de mais ninguém. E Paulo finalmente disse: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então observe, meus amados, o mundo é o inimigo do lado de fora, e a carne já é o inimigo do lado de dentro. Por isso Paulo disse: vigiai, preste atenção, fique atento. E o terceiro inimigo, Satanás. Ele é o inimigo em todos os lugares. Ele opera do lado de dentro, ele opera do lado de fora. Ele apareceu pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3. E depois ele foi mencionado mais de 177 vezes na Bíblia, de várias formas e com vários tipos de nomes, só para nos mostrar que ele é uma pessoa real, ele existe, e ele está determinado a destruir a obra de Deus e o povo de Deus de sobre a terra. Onde ele se encontra nesta noite? Se você e eu pudéssemos vê-lo, e graças a Deus não podemos, amém, irmãos? Amém. Mas se pudéssemos vê-lo, ele estaria à nossa frente, ele estaria atrás de nós, ele estaria ao nosso lado. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, meus amados, para derrotar esses três inimigos, o mundo, a carne e o diabo, Paulo disse: vigiai, fique acordado. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo: seja sempre fervoroso. Paulo usou a expressão: estai firmes na fé. E a palavra fé aqui literalmente significa convicção. Convicção. Quantos têm certeza que são salvos? Digam amém. Amém. Isso é convicção. Quantos têm certeza que este livro é a palavra de Deus? Digam amém. Amém. Isso é convicção. E a diferença entre convicção e opinião é muito grande. Convicção não muda. Convicção está enraizada na palavra de Deus. Opinião muda. Muitas pessoas já passaram pelas igrejas e elas tinham boas opiniões a respeito do pastor, elas tinham boas opiniões a respeito da Bíblia, da igreja, da doutrina, mas como elas não tinham convicção, elas mudaram de ideia, elas mudaram de lugar, elas mudaram de posição. Mas quem tem convicção não muda, amém, irmãos? Amém. Quem tem convicção não muda. E é disso que Paulo está dizendo. Nós precisamos de convicção. Mas Jesus já havia dito que quando ele voltasse à terra, não acharia fé na terra, ele não acharia convicção na terra. Hoje é tudo relativo, hoje é tudo certo, hoje é tudo aceito pelas pessoas. Perceba que hoje em dia qualquer ensinamento é logo recebido e abraçado pelas igrejas. Igrejas com doutrinas estão sendo rejeitadas pelas igrejas modernas. Mas qual é o alvo número 1 que o diabo procura atacar na sua vida e na minha vida também? É justamente a nossa fé, é justamente a nossa convicção, porque se ele conseguir atingir a nossa fé, ele conseguiu tudo. Se ele conseguir nos balancear na base, ele conseguiu tudo. Preste atenção neste ensinamento. Talvez será um dos mais importantes que você já recebeu na sua vida. Jesus disse para o apóstolo Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que a tua convicção não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então observe como Satanás ataca a nossa fé. Ele se aproveita de uma necessidade que temos, e ele se aproveita
da falta de conversão em nossas vidas. Em primeiro lugar, ele aproveita-se de uma necessidade que temos. Quantos aqui, sejam sinceros, você tem uma necessidade nesta noite? Pode levantar a sua mão. A maioria de nós tem, ou financeira, ou física, ou espiritual. Todos nós temos necessidades. E a expressão que Jesus usou, Satanás vos pediu, significa literalmente, Satanás vos desejou. Nesta noite, Satanás nos deseja. Ele deseja cada um de nós. Pedro tinha algum tipo de necessidade. Pedro tinha algum tipo de aflição que Satanás queria suprir, queria ajudar. Não se engane, Satanás também se transfigura em anjo de luz. Satanás também faz muitas coisas boas, ainda que por motivos errados. Algumas pessoas têm necessidades por dinheiro. Algumas pessoas têm necessidade por cura física. E algumas têm necessidade até por carinho físico. Elas vivem descontentes. Elas vivem reclamando. E Satanás sabe disso. E ele fará de tudo para suprir as suas necessidades. Mas em troca do quê? Eis a questão. Alguém sabiamente disse: Satanás promete o melhor, mas paga com o pior. Satanás promete honra, mas paga com a vergonha. Ele promete prazer, mas paga com a dor. Ele promete lucro, mas paga com a perda. Ele promete a vida, mas paga com a morte. Em outras palavras, Satanás nunca faz o melhor por nós. E foi exatamente o que ele fez para com a primeira mulher, para com o primeiro casal que veio ao mundo. Ele criou várias necessidades que não existiam. Ele criou várias necessidades que não havia no coração de Eva. De repente ela passou a ter necessidades e o próprio diabo prometeu supri-las. Mas em troca, ela tinha que desobedecer a Deus. Ela tinha que desacreditar em Deus. E o prazer dela durou alguns minutos, mas o sofrimento por toda a sua vida. Além de Deus, Satanás também conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e algumas delas foi ele mesmo quem colocou lá, né? E ele quer agora nos ajudar. Mas nós não devemos aceitar a ajuda dele. Veja, em segundo lugar, ele se aproveita da nossa falta de conversão. Jesus disse: mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, para que a tua convicção não enfraqueça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro já era uma pessoa salva, não se engane. Mas como todos nós, ele precisava se converter de seus pecados, de suas falhas. Meus amados, preste atenção. O homem é regenerado uma única vez, no ato da salvação. Mas conversão precisa acontecer todos os dias, sempre que cairmos, sempre que necessário. Eu tenho me arrependido depois de salvo muito mais vezes do que antes de salvo. Antes de salvo eu não tinha razão para me arrepender. Agora eu tenho. Pedro, ele tinha uma necessidade que na verdade era um pecado. Era uma porta aberta para o diabo. Então Jesus disse: Pedro, quando você se converter deste pecado, ajude os seus irmãos para que não caiam neste mesmo pecado. E qual seria o pecado? Qual seria essa necessidade que Pedro tinha, meus amados irmãos? Não sabemos com certeza, mas nós podemos imaginar. Nós podemos imaginar que tenha sido o pecado de ambição, que tenha sido o pecado de orgulho, porque desde o primeiro dia do discipulado, ele queria ser o primeiro, ele queria ser o cabeça, ele queria ser o chefe, ele queria ser superior a todos os outros discípulos, ele queria ser o melhor. Em João 21:18, Jesus disse o seguinte sobre a personalidade de Pedro: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos
e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Pedro era uma pessoa indomável. Pedro era jovem, dono do seu próprio nariz, e ninguém podia dizer para ele o que fazer, nem mesmo Jesus. Mas Jesus disse: o dia vai chegar, Pedro, que alguém vai ter que lhe vestir. Você não poderá mais se vestir sozinho. O dia vai chegar, Pedro, que alguém vai levá-lo pela mão sem lhe dizer para onde você está indo. Hoje você se considera dono da sua vida, dono do seu destino. Mas chegará o dia, Pedro, que você não terá mais esta força. E o importante é que Pedro se converteu e ele não deu mais lugar para o diabo. Mas a lição que aprendemos aqui é que não devemos ser pessoas descontentes. Não devemos ser pessoas vazias, porque o diabo vai pedir para se andar conosco. E ele vai fazer questão de preencher aquele vazio na sua vida. Mas em troca do quê? Seja vigilante, seja fervoroso, nunca abandone as suas convicções, nunca duvide durante o período de trevas o que Deus te revelou durante o período de luz. E terceiro segredo, seja sempre amadurecido. Paulo disse: portai-vos varonilmente, e essa expressão literalmente significa: seja homem. Se comporte como uma pessoa adulta e não mais como uma criança. Porque uma criança, ela não tem responsabilidades. Uma criança, ela gosta apenas de brincar, ela gosta de diversão, mas o adulto não. Em outras palavras, precisamos amadurecer. Talvez esta seja a necessidade mais importante, a necessidade maior dentro das igrejas. Nós precisamos de crescimento espiritual. Nós precisamos de amadurecimento espiritual. A igreja está cheia de bebezinhos na fé, e estão na igreja há 10, 15, 20 anos, mas ainda não amadureceram espiritualmente. Algum tempo atrás eu visitei este casal, que já está na igreja há 10 anos, mas na casa deles eu fiquei sabendo que eles estavam brigando, e brigando feio. Brigando por causa dos filhos. Não havia acordo na criação dos filhos. Brigando por causa de finanças. Não havia acordo na área financeira. E estavam brigando até por causa da igreja. E depois de ouvi-los por quase uma hora, finalmente eles me deram a palavra. E eu fiz apenas esta pergunta: onde vocês estavam durante esses 10 anos? Em que nós estávamos ensinando a palavra de Deus, ensinando na igreja o papel do homem, ensinando o papel da mulher, ensinando o papel dos filhos. Onde vocês estavam durante esses 10 anos? Pois não houve crescimento espiritual, não houve amadurecimento espiritual. Onde vocês estavam? Tiago 1:23 fala exatamente desses crentes que se recusam a crescer, que se recusam a amadurecer. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Qual é a primeira coisa que nós fazemos todas as manhãs quando acordamos? Pelo menos uma das primeiras coisas é nos olharmos no espelho. E eu não sei como, há pessoas que gostam do que estão vendo. Há pessoas que se acham o máximo. Parabéns para essas pessoas. Mas quando eu me olho ao espelho, eu só acho defeitos. Não muito tempo atrás, eu levei uma de minhas filhas ao shopping center. E nós entramos numa daquelas lojas que vende cosméticos. E na entrada da loja havia um espelho enorme, com aquelas luzes muito fortes, cor branca. Chega a cegar os nossos olhos, de tão forte, de tão branca que é a luz. Mas aí eu entendi por quê. Quanto mais perto você chega daquele espelho, com aquelas lâmpadas, mais você consegue se enxergar. E gente, aquele espelho é tão poderoso que dá para ver até as veias do rosto.
Mas pior do que isso, eu vi as rugas. Eu vi todos os defeitos da pele. Eu vi que eu tinha cabelo na ponta do nariz e eu não sabia disso. Eu pensava que cabelo só crescia na barba. E eu pensei, eu tenho que tirar esse cabelo. Eu pude ver as rugas. Eu pude ver os cabelos brancos. Tudo que a olho nu, a gente não percebe. Mas há pessoas que se olham no espelho, elas são meio narcisistas, e elas se amam, elas se acham lindas. Parabéns a essas pessoas. E Paulo compara o crente não amadurecido a essas pessoas que se olham no espelho e gostam do que estão vendo. Não há mudança, não há transformação, não há melhoras, porque elas estão muito satisfeitas como são. Por isso que eu disse que um dos piores problemas hoje na igreja é a falta de crescimento e de amadurecimento espiritual. Nós estamos balançando bebês, enquanto que nós deveríamos estar discipulando soldados. E o quarto segredo, Paulo disse: seja sempre fortalecido. E essa expressão, ou melhor dizendo, este verbo que Paulo usou, deixa bem claro que não se trata da nossa força, não é algo que surge de nós, e nem é uma força fixa. Eu estou forte hoje, não significa que eu estarei forte amanhã. Esse fortalecei-vos é algo que nós temos que fazer diariamente. E de onde vem a nossa força? Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força depende da nossa aproximação de Deus. Mais próximos de Deus, mais fortes. Mais longe de Deus, menos força. O que eu vou contar realmente aconteceu. Um casal de missionários, já de idosos, chegou numa ilha para trabalhar como missionários. E lá eles ganharam um carro velho. E esse carro não dava partida, só pegava no tranco. Só que a ilha era um lugar de altos e baixos. E aquele casal sofreu por 2 anos dirigindo aquele carro. Pior ainda, quando só a mulher estava dirigindo o carro sozinha. Na hora que saía de casa, tudo bem, o marido empurrava, ela dava o tranco. Mas depois, distante de casa, sozinha, como que ela fazia para o carro pegar? E os dois sofreram com aquele carro por 2 anos. Até que um deles teve a curiosidade de olhar por baixo do carro. E quando olhou por debaixo do carro, viu que havia 2 fios que estavam desconectados. E teve a curiosidade de conectar aqueles fios. Aí, só de encostar a chave, o carro já pegava. Então eles sofreram por 2 anos à toa, sem necessidade. E assim também nós estamos sofrendo à toa por falta do poder de Deus. Falta de comunhão com Deus, falta do poder de Deus, brigas, divisão, frieza espiritual, dificuldades financeiras e até problemas emocionais. Tudo porque não estamos usufruindo do poder de Deus. Veja Efésios 1:19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Eu ouvi dizer que D.L. Moody, aquele grande evangelista do século retrasado, era um homem cheio do poder de Deus, e ele sabia disso, humildemente. Ele sabia que era um homem cheio do poder de Deus. E eu e você também sabemos quando nós estamos cheios do poder de Deus e quando não estamos. Basta prestar atenção ao fruto do Espírito em nossas vidas. Como viver uma vida vitoriosa? Seja sempre vigilante, seja sempre fervoroso, seja sempre amadurecido, seja sempre fortalecido. E por último, seja sempre amoroso. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. A Bíblia ensina que o amor a Deus
e o amor ao próximo é o maior motivador que existe para uma vida cristã. Este amor é capaz de nos impedir de muitas decisões erradas, e este amor é capaz de nos livrar de muitas atitudes erradas. Ciúmes, críticas, preconceitos, amor próprio, orgulho. Interessante, né? Que no final do ministério de Jesus, os discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, já haviam amadurecido mais. No início, eles ficavam jogando a culpa uns nos outros. Mas bem no final do discipulado, 3 anos e meio depois, Jesus disse: nesta noite, um de vós há de me trair. E todos eles, ao invés de pensar nos outros, todos eles pensaram em si próprios. Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? 3 anos antes, quem vai ser, Jesus? Me diga, quem vai ser que eu tiro a espada e o mato neste momento? Mas agora cada um deles olhou para a sua própria vida, olhou para dentro de si mesmo e perguntou: sou eu, Senhor? Sou eu? Então veja que o amor cristão é aquele que coloca Deus em primeiro lugar, coloca o próximo em segundo lugar e coloca o eu em terceiro, quarto, quinto lugar que seja. Já o amor próprio é o maior vilão que existe dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, como viver uma vida vitoriosa? Não precisa responder, mas quantos de vocês já não estão cansados de derrotas? Derrotas espirituais. E como então viver uma vida vitoriosa? Novamente, seja sempre vigilante, seja sempre fervoroso, seja sempre amadurecido, seja sempre fortalecido, seja sempre amoroso. Esse é o segredo. Então vamos todos ler juntos o texto de 1 Coríntios 15, 57. Paulo diz assim, vamos ler juntos? Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Recentemente, uma das terapeutas que está ajudando minha filha disse: viver é difícil, por isso nós morremos. E assim que eu ouvi essa expressão, eu disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é difícil porque nós estamos sempre sendo derrotados. Viver é difícil porque nós não estamos colocando em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Viver é difícil porque nós recusamos que a Bíblia domine os nossos pensamentos, domine as nossas vidas, nossas atitudes. Pedro, o apóstolo, havia pescado a noite inteira e ele era pescador por profissão. Aparece um estranho pela manhã, porque ele ainda não conhecia a Cristo, e diz para ele: volte para o meio do mar, vá pescar novamente. Já era de manhã, e ele disse: Senhor, nós passamos a noite inteira e não pescamos nada, não há peixe naquele local, eu sou um profissional, eu sei o que eu estou lhe dizendo, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Será que nós não vamos aprender isso? Nós precisamos agir contra a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que contrariar a nossa própria carne. Nós temos que contrariar os nossos próprios pensamentos, o nosso próprio raciocínio, os nossos sentimentos. E nós temos que aplicar a palavra de Deus. Este é o maior segredo da vida cristã. Deixe a Bíblia impactar a sua vida. Deixe a Bíblia moldar os seus pensamentos. E Deus, em Cristo Jesus, já te deu a vitória. Amém. Não tem erro. Este é o segredo. Vamos fechar os olhos e vamos orar.
Todos de olhos fechados. Ninguém olhando, por favor. Quantos aqui, se morressem hoje, têm certeza absoluta que iria para o céu, porque você já nasceu de novo, você já foi regenerado e sabe disso? Levante a sua mão lá no alto. Só você que tem esta certeza, lá no alto. Muito bem, podem abaixar. E quem poderia dizer, pastor Rômulo, eu não tenho certeza que sou salvo, não tenho certeza que já fui regenerado, mas eu estou na igreja nesta noite e eu desejo ter esta certeza. Eu desejo ter certeza que quando morrer eu vou para o céu. Pastor, ore pela minha salvação. Se este é o seu desejo, se coloque em pé e o pastor vai orar por você. Amém, senhora? Amém, senhor? Mais alguém além deste casal? Pastor, além, minha senhora? Amém? Mais alguém além deste casal e desta senhora? Pastor, eu não tenho certeza que sou salvo, mas eu gostaria muito de ter esta certeza. Ore por minha salvação. Mais alguém além destes? Mais alguém além destes? Talvez você já seja até batizado, mas isso não significa que você já tenha sido salvo. Salvação é muito sério. É o alicerce, é a fundação da vida cristã. É impossível ser cristão sem a salvação. Mais alguém além deles? Pastor, ore por mim. Eu quero ter certeza que sou salvo. Pastor Faustino, alguém poderia ajudar essas 3 pessoas? E eu vou orar por elas. Querido Deus, eterno Pai, eu oro por essas 3 amadas pessoas que querem ter certeza da salvação, porque ainda não têm. Mas eu peço, Pai, que hoje à noite elas saiam da igreja certas de que vão para o céu, certas de que seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, certas de que o Espírito Santo habita o coração delas para todo sempre. Peço, Pai, que elas saiam daqui com convicção. Talvez até já sejam salvas, mas faltam-lhes a convicção. E eu peço que nesta noite elas tenham certeza da salvação, no nome de Jesus. E ainda de olhos fechados, o pastor Faustino vai providenciar alguém para ajudar essas 3 pessoas. Os demais que estão assentados, quantos gostariam de dizer, pastor Rômulo, ore por mim? Eu tenho tido derrotas, eu reconheço quais são, e hoje à noite eu sei o que eu preciso, o que está faltando, para que eu pare de ser um derrotado e passe a ser um vitorioso. Ore por mim, pastor. Eu quero alcançar a vitória. Levante a sua mão lá no alto. Oremos. Pai, o Senhor viu as várias mãos levantadas. Cada um de nós reconhece, sabe quais áreas de nossas vidas temos sido mais derrotados. Nós, ó Pai, sabemos quais desses 5 segredos estão faltando em nossas vidas. Por isso eu peço ao Pai que nesta noite possamos confessar o que é pecado, abandonar o que é pecado e abraçar as promessas da palavra de Deus. Pedimos ao Pai, eu e esses irmãos que levantaram as mãos, que saiamos daqui, ó Deus, com a vitória. Nós queremos viver uma vida vitoriosa e não ficar, meu Pai, te decepcionando e te entristecendo e causando males para as nossas próprias vidas e para a vida daquelas pessoas que mais amamos. Queremos ser vitoriosos. No nome de Jesus. Amém.